Capítulo 7. Até o momento do jantar, eu estava muito preocupada que eu poderia cair de sono no meu prato. Havia uma chance de que ninguém se importasse se eu tivesse pulado. As refeições geralmente tinham sido tranquilas. Ao menos eu tinha trabalhado para não deixá-las de outra forma. Mas, quando desci e vi vovó Singer atirando sua bolsa em um mordomo, eu sabia que esta noite ia ser tudo menos monótona. Não me diga que não se pode vir a essa hora. Ela balançou seu punho enrugado e eu mordi meus lábios para conter o riso. Eu não estava dizendo isso, senhora, respondeu o guarda, sua voz ansiosa. Eu apenas disse que já estava ficando tarde. A rainha vai querer me ver. Vovó Singer era uma criatura temível. Se houvesse uma guerra sob a minha regência, meu plano era mandá-la para as linhas de frente. Ela chegaria segurando o inimigo pela orelha dentro de uma semana. Eu entrei na sala de estar. Vovó, ela imediatamente se virou de costas para o guarda, com o rosto se derretendo numa expressão mais doce. Oh, é a minha preciosa menina. A TV não lhe faz justiça. Você é tão linda. Inclinei-me para que ela pudesse me beijar em ambas as bochechas. Obrigada, eu acho. Onde está sua mãe? Eu quisera vir, mas Ma insistiu para que eu ficasse fora do caminho. Ela está muito melhor agora. Eu posso levá-la até ela. Mas você não gostaria de comer primeiro e se recuperar da viagem? Fiz um gesto em direção à sala de jantar. Vovó tinha vivido no palácio quando eu era mais jovem, mas depois dos anos que mamãe passou tentando cuidar dela, ela finalmente decidiu sair. Sua longa viagem foi, na verdade, apenas uma hora por toda a cidade, mas poderia muito bem ter sido uma campanha em Ilia de ponta a ponta, dado saber como ela age. Isso seria maravilhoso, agora, disse ela, chegando ao meu lado. Veja, é assim como você trata os mais velhos. Há algum respeito. Seus olhos dispararam de volta para o pobre guarda, que estava lá, estupefato, com sua bolsa nas mãos. Obrigada, guarda Farrell. Por favor, leve isso para o quarto de hóspedes no terceiro andar, com vista para os jardins. Ele curvou-se e saiu enquanto fazíamos o nosso caminho para a sala de jantar. Alguns dos meninos já estavam esperando, e suas sobrancelhas se levantaram ao verem a mãe da rainha. Fox dirigiu-se imediatamente para se apresentar. Senhora Singer, é um prazer conhecê-la, disse ele, estendendo a mão. Veja só, ele é bonito, Id. Olhe só para essa cara. Minha avó pegou o queixo dele e ele riu através de seu aperto. Sim, vovó, eu sei. É a parte da razão pelo qual ele ainda está aqui. Eu murmurei um pedido de desculpas, mas Fox sacudiu a cabeça, radiante diante da aprovação dela. Gunner, Haley e Henry, todos eles vieram ao encontro dela. E eu aproveitei a oportunidade para falar baixinho com Eric. Você está ocupado amanhã? Ele apertou os olhos. Eu acho que não, por quê? Apenas planejando algo com Henry. Ou, ele disse, balançando a cabeça, como se isso devesse ter sido óbvio. Não, nós dois estaríamos livres. Ok, não diga, eu insisti. Claro que não. O quê? Vovó gritou. Diga isso de novo. Eric pulou, curvando-se. Sinto muito, senhora. Sr. Henry nasceu em Swindewire. É só fala finlandês. Eu sou seu tradutor. Ele disse que está muito contente em conhecê-la. Oh, está certo, está certo. Minha avó pegou a mão de Henry. Também é um prazer te conhecer. Eu a levei para a mesa principal. Ele não é surdo, vovó. Bem, disse ela, como se isso fosse suficiente de uma explicação. Você falou com o tio Garrett. Garrett quer estar aqui, mas ele está trabalhando em um projeto sensível ao tempo. Você sabe que eu nunca vou entender uma palavra do que ele diz. Vovó balançou seu braço no ar, como se estivesse jogando fora as palavras elaboradas que ele usou. Eu ouvi de Cota também. Ele não tem certeza se ele deve vir visitar vocês ou não. Sua mãe e eles tentaram ao longo dos anos, mas eles simplesmente não parecem ser civis. Ele está melhor, embora eu acho que é a esposa dele. Eu a conduzi ao redor da mesa e ela tomou o meu lugar, mesmo ele não sendo meu de forma permanente. Ter o vazio lugar do meu pai ao lado dela parecia estranho. Tanta coisa tinha sido confiada a mim, mas eu senti como se tivesse roubado algo dele. Tia Léa soa como uma pessoa bastante calma, eu concordei. Eu acho que todas as diferenças pesam ao seu modo, equilibrando-se mutuamente. Os mordomos se apressaram em pôr um pouco de sopa na frente da minha avó, sabendo quão curta sua paciência era. Eu sorri enquanto ela a tomava. Funcionou para seu avô. E eu, para seus pais, também. Ignorando minha própria tigela, eu descansei meu queixo na minha mão. Como era o vovô? Bom, muito bom. Ele sempre queria fazer o que era certo. Ele demorava mais
que eu para ficar chateado do que eu era e não deixava as coisas ficarem para baixo. Eu queria que você pudesse tê-lo conhecido. Eu também. Eu a deixei comer e meus olhos vagaram ao redor da sala. Kyle era o meu oposto no sentido de que, onde ele era humilde, eu era orgulhosa. Henry era o meu oposto, no fato de que ele via tudo com alegria, enquanto eu focava nos desafios. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Ian Fox Gunner. Havia um elemento em cada um deles que eram pertencentes ao outro lado do meu espectro. É o caso da menina francesa que gosta de Erin? Perguntou minha avó, com nenhuma tentativa de esconder seu desdém. Eu considerei isso. Na verdade, não. É como se eles fossem duas metades do mesmo coração, em corpos diferentes. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu estava tão cansada e eu o perdi. Eu não posso nem começar a lhe dizer quanto ele a ama. Ela resmungou, o suficiente para ir embora. Eu expirei lentamente. Exatamente, vovó. Doía-lhe tanto estar longe dela que ele suporta a dor de deixar sua família, sua casa e seu país, nem mesmo sabendo como todos reagiriam, só para estar com ela. Ela reconheceu a tristeza em minha voz e estendeu a mão para a minha. Você está bem, querida? Eu me recompus. Claro, um pouco cansada, só isso. Eu deveria ir descansar. Só então Kenan e Austin vieram correndo, dando-me uma fuga perfeita. Os garotos vão levá-la para a mamãe. Ela gritou em delírio: Meus meninos! Eu recuei, enquanto ela estava distraída, caminhando tranquilamente do lado da sala até chegar a Henry. Dei uma batida em seu ombro. Ele olhou para cima da sua refeição, como sempre presente sorriso no rosto. Olá, hoje. Eu ri. Você gostaria de se juntar a mim para o almoço amanhã? Esperei por Eric vir traduzir, mas Henry levantou a mão, concentrando-se. Amanhã, o almoço? Perguntou. Sim. Bom, sim. Eu sorri. Vejo você então. Saí da sala, olhando para trás para ver Henry, agarrando Eric pelo ombro, eufórico com o convite. Ele também parecia feliz por ter interagido sem precisar de uma tradução. Eric acenou para Henry, satisfeito por seu amigo, mas eu já o vi sorrir mais brilhantemente. Olhei para o relógio, 10 minutos após a meia-noite. Se eu adormecer agora, eu poderia ter cerca de 5 horas de sono. 10 minutos depois, ficou claro que não ia acontecer. Eu costumava ser tão bom em desligar minha mente das coisas do dia, mas agora parece que cada tarefa na qual que eu estava na metade do caminho me atormentaria até que fosse feita, não se importando se eu estava bem descansada o suficiente para isso. Eu vesti o meu manto, penteei os dedos pelo meu cabelo e saí com os pés descalços para o corredor. Se eu fosse para o escritório, talvez eu pudesse fazer algum trabalho e apaziguar meu cérebro, e então poderia voltar para a cama. Mas se eu estava indo fazer isso, eu precisava de café. Era tarde demais para qualquer empregada ficar de plantão, então eu fui para a cozinha. Parecia que lá embaixo nunca ficava vazio, e eu tinha certeza de que alguém iria me ajudar. Descendo para o segundo andar, saltei para trás, assustada com a figura que vinha diretamente na minha direção. Oh, disse Eric, de repente, percebendo que alguém estava em seu caminho. Puxei meu manto um pouco mais apertado, embora estivesse totalmente coberta, e levei meu cabelo para trás, na esperança de parecer menos surpresa do que eu tinha ficado. Ele recuou, com as mãos inquietas por um segundo, e então fez uma reverência, abruptamente. Foi um gesto apressado e desleixado, do qual eu não pude deixar de rir. Ele sorriu, um pouco para si mesmo, balançando a cabeça pela tolice do momento. Ele também estava com seu pijama, calça azul listrada e camisa de algodão lisa, vagando pelo palácio de pés descalços. O que é que, em nome de tudo, você está fazendo esta hora? Perguntei. Henry tem trabalhado especialmente duro em seu inglês desde que você anunciou Elite, e com o encontro amanhã, ele queria estar mais preparado. Nós só paramos desde o dia inteiro, alguns minutos atrás, e eu estava indo para a cozinha pegar um pouco de chá e mel. O mel supostamente faz você dormir bem, ele disse, tudo isso com a voz baixa e apressada, como se ele estivesse preocupado em me aborrecer. É isso? Eu poderia tentar isso amanhã. Na verdade, eu estava apenas indo para a cozinha pegar café. Solteza, eu sei que você é uma mulher muito inteligente, por isso dói-me dizer-lhe que o café não vai ajudá-la a dormir, de modo nenhum. Eu ri. Não, eu sei. Eu iria tentar fazer alguma tarefa. Eu não tenho dormido.
Então eu pensei que eu poderia muito bem ser útil. Eu tenho certeza que você é sempre útil, mesmo quando você dorme. Eu abaixei minha cabeça, movendo-me em torno do corrimão. Ele seguiu meus passos. Tudo que eu podia pensar era em como ele parecia monótono. Naquele primeiro dia, uma sombra acinzentada de uma pessoa. Agora, eu sabia que sua simplicidade era seu escudo, escondendo o quão inteligente, pensativo e engraçado ele era. Embora eu ainda não entendesse sua escolha, eu sabia que havia mais dele do que ele deixava a maioria das pessoas verem. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Como Henry está com as aulas de inglês? Ele deu de ombros, enfiou as mãos atrás das costas. Bom, não muito. O que eu lhe disse antes ainda é verdade. Seria um longo tempo antes que você possa se comunicar em seu próprio país. Mas ele se preocupa tanto, ele está tentando mais do que nunca. Ele assentiu consigo mesmo, como se avaliando o trabalho deles em sua cabeça. Perdoe-me, eu deveria ter perguntado. Como estão seus pais? Ouvi que sua mãe está acordada e se recuperando. Ela está. Obrigado. Ela deveria voltar para seu quarto hoje, mas havia algo esquisito sobre seus níveis de oxigênio que a manteve na ala hospitalar mais uma noite, como uma boa medida. E papai ainda está dormindo em um berço ao lado da cama. Eric sorriu. Faz a ideia de, na saúde e na doença, muito mais real poder vê-la na sua frente. Eu balancei a cabeça. Honestamente, às vezes é intimidante vê-los. Encontrar algo perto do que eles têm parece impossível. Ele sorriu. Não há nenhuma maneira de saber tudo sobre o relacionamento de alguém, até mesmo de seus pais. Às vezes, especialmente de seus pais. Acrescentou, como se ele tivesse pensado nisso antes, talvez sobre sua própria família. Eu garanto a você. Ele deu um presente de Natal terrível, pelo menos uma vez, e ganhou para si um dia de silêncio por isso. Altamente provável. Eric estava destemido. Você tem que abraçar a ideia de imperfeição, mesmo na coisa que é mais perfeita para você. Seu irmão levou uma menina e casou-se em meio a um turbilhão e poderia estar descobrindo agora que ela ronca tão alto que ele não pode sequer dormir. Eu cobri minha boca, mas não rápido o suficiente para abafar a risada que escapou. Algo sobre a imagem de Erin, com a almofada sobre as orelhas, realmente me pegou. É muito possível, acrescentou, parecendo bastante contente por ter me feito sorrir. Você arruinou a minha imagem de Camille. Como é que eu vou manter uma cara séria da próxima vez que eu vê-la? Não, ele disse simplesmente. Só sorria. Sua expressão de todos está provavelmente errada, de alguma forma. Balançando a cabeça, eu suspirei. Tenho certeza de que você está certo, o que faz com que tudo o que faço se torne muito mais difícil. Como a seleção, há momentos em que uma sala cheia de políticos parece mais fácil de gerir do que 6 rapazes. Por tudo que eu aprendi até agora, deve haver uma dúzia de coisas que eu perdi. Está se baseando fortemente em instintos? Então, muito fortemente. Bem, eles estavam certos sobre Henry. Ele é tão bom quanto parece. Você já deve saber disso. No entanto, para mantê-lo na elite. Eu notei algo estranho com seu tom de voz enquanto ele falava, como se isso fosse uma coisa decepcionante de admitir. Eu juntei minhas mãos para apenas perceber em seguida que nós já tínhamos passado da cozinha. Eu teria que voltar para tomar café, se eu ainda quisesse um copo. Toda essa situação tem sido difícil de conduzir. Não era para eu ter uma seleção. No passado, princesas eram casadas a fim de se obterem relações internacionais, mas meus pais prometeram que nunca fariam isso comigo. Então, encontrar-me em uma sala cheia de meninos dos quais se espera escolher um parceiro para a vida é assustador. Tudo que eu tenho são punhados de impressões e uma esperança de que ninguém está me enganando. Arrisquei um olhar para ele. Ele estava atencioso, sua expressão abatida. Isso soa incrivelmente assustador, disse ele, lentamente. Estou surpreso que funcionou tão bem no passado. Eu não quero ser rude, mas parece um pouco injusto. Eu balancei a cabeça. Isso é exatamente o que eu disse quando a ideia foi apresentada a mim. Mas eles insistiram para que eu tentasse. Então, isso não foi ideia sua? Eu congelei. Você ainda quer que aconteça? Há um frio que desce pelas costas quando você percebe que foi pego em uma mentira. Isso era assustador, porque já havia sido sugerido demais nos jornais, adivinhado por muitas pessoas. Eric, isso precisa ficar entre nós, eu disse em voz baixa, as palavras saindo mais como um pedido do que como um comando. Eu admito no início, eu não queria nada com a seleção, mas agora. Agora você está apaixonada? Ele perguntou, seu tom curioso e melancólico. Eu ri uma vez.
Eu estou um monte de coisas. Afetada, assustada, desesperada, esperançosa. Seria bom adicionar apaixonada na lista. Pensei em Kyle e nossa conversa no jardim. O amor ainda era uma palavra muito grande para isso, e nada do que eu disse a Kyle eu senti que é apropriado para compartilhar com Eric. Às vezes, eu acho que estou perto, mas agora a seleção é algo que eu preciso terminar, por uma série de razões. Um monte de gente também. Eu certamente espero que você seja uma dessas razões, ou pessoas. Eu prometi. Apenas talvez não de maneira como as pessoas pensam. Ele não respondeu. Ele simplesmente caminhou, absorvendo minhas palavras. Você não pode repetir nada disso para ninguém. Eu não posso acreditar que eu disse aquelas coisas para você. Se essa seleção parecer que foi uma piada ou falsa de qualquer forma, ele levantou uma mão. Você não tem que se preocupar comigo. Eu nunca quebraria sua confiança. Parto do princípio de que não é uma coisa fácil de adquirir, em primeiro lugar, e eu odiaria desperdiçá-la. Eu sorri. Bem, mais do que merecido. Você já manteve segredos para mim, me puxou para fora do meio de uma briga e me trouxe uma flor quando você não precisava. Foi apenas um dente de leão. Perspectiva. Eu lembrei a ele, e ele sorriu com suas palavras, voltando-se para si próprio. Tudo o que eu estou dizendo é que você tem feito muito por mim, sem estar sob qualquer obrigação de fazê-lo. Você ganhou a minha confiança. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Bom, ele disse claramente, porque eu estou aqui para você. Qualquer coisa que você precisar, a qualquer hora que você precisar. A sinceridade em sua voz era tão dolorosamente clara que eu fiquei paralisada. Os olhos de Eric eram claros e azul, um forte contraste com o cabelo escuro. Talvez fosse por isso que eles se destacaram de forma tão brilhante no momento. Sério? Eu perguntei, embora eu não tinha nenhuma razão para duvidar de suas palavras. Claro, respondeu ele. Você vai ser minha soberana. É um privilégio para mim servi-la. Limpei a garganta. Sim, certo, obrigado. É um conforto saber que há pelo menos um punhado de pessoas para as quais não tenho que quebrar minhas costas para conquistá-las. Seu sorriso era amável. E eu lembrei a mim mesma que esta foi uma vitória, ter alguém como ele do meu lado. Se você me dá licença, eu disse, afastando-me, eu realmente deveria tentar dormir. Ele curvou-se. Claro, eu sei que eu estou destinado a estar à disposição de Henry, mas por favor, deixe-me saber se há alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-la. Eu sorri, sem responder, e caminhei de volta ao meu quarto, minha coluna reta, como uma flecha. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!